Olá, este é mais um episódio do podcast Povos Tradicionais nas Redes. Meu nome é Jade Lobo, eu sou uma mulher negra indígena. Estou com os meus cabelos trançados, vestindo uma blusa branca e estamos aqui no estúdio de podcast com o Matheus Buente. Muito obrigado pelo convite, doutora Jade. Eu sou Matheus Buente, sou um homem de pele clara, barba grisalha, cabelo cacheado, mais curtinho agora, e tô com a camisa vermelha, porque eu ainda tô no clima de Santa Bárbara. Chique. Você foi? Não, mas eu mantive a roupa, não deu pra eu ir, infelizmente, fiquei muito triste, porque eu queria comer o caruru lá do bombeiro. Você não é volta de Santa Bárbara? Não, eu gosto de festa de largo. Aí eu vou pra tudo, eu vou pra... É muito inteligente de sua parte. Vou desde o 2 de julho até aí, La Barra do Bonfim, Santa Bárbara, Festa da Conceição. Você tá em todas? Adoro. Se eu puder ir, eu vou pra todas. E como começou esse seu processo de comunicar, de estar nas redes sociais? Você é professor de história, não é isso? Me conta como é que foi esse processo. Então, o processo de comunicar vem, na verdade, de ser professor, né? Então, essa exigência, assim, básica de quem vai dar uma aula é que eu espero. Nem todos, né? Porque tem professor que ele é bom, ele sabe o assunto, mas ele não vai te passar com estratégia. Eu acho que é por isso que existem os cursos de licenciatura e bacharelado. Pois é, né? Mas às vezes não funciona. Mas deveria. É uma questão de formação continuada que precisa, principalmente no nível superior. Porque tem os professores bem ruins. Nossa, meu Deus. Currículos excelentes. Mas da sala de aula, a dinâmica que a gente precisa é outra, né? Outra. Então, acho que foi daí mesmo, dessa vontade que eu sempre tive de ser um professor legal. Que eu tenho 15 anos que eu dou aula. E desses 15, 13, foi em escola pública. E a escola pública sempre vai demandar de você essa questão de uma comunicação mais próxima, de uma afetividade com o aluno, de empatia com o aluno, porque você trabalha na falta de recurso, normalmente, né? Então, é muito bom solucionar uma aula com um vídeo muito massa, um filme sensacional, mas nem sempre é possível dentro da escola pública, né? Então, aí que a gente tem que se virar nessa perspectiva de linguagem mesmo, de comunicação assertiva. Exato. E ter uma comunicação que inclui, né, o estudante, que conversa com a realidade dele. Aí tem que ser mais Paulo Freire e menos Elon Musk. Eu atuei como professora também no contraturno. Eu estava ali especialmente para trabalhar com a lei de educação afro-brasileira e indígena nas escolas. E era muito desafiador, mas era ali o único espaço onde se tinha, né, foi colocado de escanteio, né, para trabalhar essa lei. Então, durante o dia, os professores podiam seguir a sua trajetória normal e eu estava ali para resolver o problema, né? Mas era muito interessante no sentido de que a escola pública, para mim, foi onde eu senti que conseguia mais transbordar esses conteúdos. Eu sempre falava para os meus colegas assim, gente, trabalhar com essa lei, a cultura afro-brasileira indígena, é você trazer um protagonismo para aquelas crianças ali mesmo. Você não precisa, às vezes, ir super distante. Às vezes é incluir no seu currículo aquilo que já faz parte do dia a dia daquela criança. Perfeitamente. No tempo de... a grande necessidade das leis 10.000, para incluir, né, a questão afro e a questão dos povos originários, é muito nessa linha de que a maioria da população está nesse recorte. Exatamente. Né? A maioria da população brasileira é afro-indígena e a maioria da população brasileira está na escola pública. Exatamente. Dados aí do censo mais recente, viu? Cerca de 85% dos estudantes brasileiros estão na rede pública, seja municipal, estadual ou federal. 85% dos estudantes. Então, não dá para pensar a educação no Brasil sem pensar na perspectiva de quem está na escola pública. Exatamente. Aí, por mais que a gente ache massa a escola particular, por mais que a gente entenda que aquela estrutura é muito atrativa, que é aquela segurança que a escola traz, aquela tranquilidade que ele dá por você ter a certeza que seu filho, sua filha está num ambiente controlado, que tem cuidado, que tem atenção, tecnológico, por aí vai. Por mais que isso seja muito reconfortante, mas a escola particular, muitas vezes, não está educando para a maioria. Não está educando na perspectiva de você entender quem é todo mundo. Exatamente. Porque se faz um recorte específico de classe ali, e aí também, né, a classe média alta da nossa sociedade, não corresponde a 85% do povo brasileiro. Então, vai ter sempre esse choque, e aí tem que mudar tudo, né? Eu sou um professor que eu sempre me dei muito bem com a escola pública,
sempre tive uma relação muito legal com os meus alunos. E nunca fui um dos melhores, sempre fui demitido das escolas particulares. Por que será, não é mesmo? Por que será, não é mesmo? Cara, a minha história com a escola pública é justamente durante a minha formação de antropologia. Eu vim de escola particular, fui a chamada famosa bolsista, que sofre pra caralho, porque tinha que cumprir ali uma série de questões, manter uma nota altíssima num meio social que não era o meu, Sim. ou que me gerou traumas. Mas meu contato com a escola pública foi no sul do país. E no Paraná, eles têm uma questão que eles formam todo semestre, tem como se fosse um GTzinho na escola, para ensinar os professores a darem aulas sobre cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. E era sempre muito interessante que eles traziam os NEABs, os núcleos, né, afro-brasileiros, para as escolas para avaliar esse processo. A gente se encontrava, era muito massa, porque a gente tinha documentos, sabe? Olha, tem isso aqui. Material, toma. É importantíssimo, que a gente chama de formação continuada do professor. Exatamente. Parabéns aí ao Paraná que estava fazendo isso. Não sei se continua com o Ratinho Júnior, mas... Poxa, mas era muito massa, porque trabalhei isso numa maternidade. E era a primeira coisa que eu falava para os professores, assim, cara, você tem que começar se conhecendo, porque a partir do momento em que você se conhece, se coloca como participando desse todo que você está falando... Isso aí é muito importante mesmo, para estabelecer qualquer nível de comunicação. Porque você falou, né, da questão do professor e do conteúdo para a internet. Uhum. Eu faço a mesma coisa. Tipo, eu não adequei meu conteúdo para gravar vídeo na internet. Tipo assim, os meus alunos reconhecem diversas falas de sala de aula nos meus vídeos. Quando eles assistem, eles, pô, mas você falou isso com a gente. Claro que eu falei, é o mesmo assunto. Inclusive, eu estou explicando desse jeito na internet, porque se você com 14 anos entendeu, eu imagino que a pessoa mais velha vai entender também. Caso ela não tenha tido acesso, caso ela não tenha debatido isso antes, porque a internet, para mim, não é um lugar que a gente vai aprofundar as conversas. É um ótimo lugar para você iniciar as conversas. Até por isso eu escolhi também ser comediante, porque eu acho que a comédia é um ótimo iniciador de debate. Quando começou essa parte sua comediante? Vai fazer 10 anos que eu comecei a fazer comédia também. Foi quando eu estava desempregado. E aí você começou stand-up? Foi. Stand-up eu sempre gostei muito. E uma época eu trabalhei num cursinho que chamava Universidade para Todos, que é um cursinho popular da UNEB, da Universidade Estadual da Bahia. E aí a UNEB tinha esse cursinho que basicamente era um programa de estágio para quem estudava, fazia licenciatura. Eu fazia licenciatura em História. E aí consegui esse estágio, só que era um estágio que na época, para quem fazia licenciatura, que pagava assim dinheiro fantástico. Na época, assim, era um bagulho. Era igual você entrar numa escola particular muito boa para dar aula. A aula era maravilhosa. E eu gostava muito mesmo. Me enchia de aula. Dava aula, aquela ritmo de cursinho que você começa em Ilha da Pedra e termina governo Lula, né, no cronograma. E foi muito bom, foi muito legal. E aí eu também acabei de trabalhar num outro cursinho de Playboy depois. Botei meu currículo e aí o pessoal gostou e eu fui para lá trabalhar lá. E lá os meninos falavam, né? Professor Sola é engraçado, você devia fazer stand-up. E eu não sabia nem o que era stand-up. Tipo, eu nunca tinha ouvido falar. E aí foi legal, porque essa galera era uma galera que já tinha viajado para fora, tinha acesso ali à TV a cabo, assistia programa gringo. E na gringa, stand-up é muito popular, né? Foi onde eu tive acesso para procurar saber o que era. Quando eu vi o que era, eu falei, caramba, realmente, irmão. É isso. Que bagulho maravilhoso, eu quero fazer isso sim. E aí deu certo. Conheci o pessoal da cena, dei sorte também de ter amigos que são produtores culturais, trabalhavam na noite, etc. Que articularam. Me ajudaram a achar o bar, a conhecer um parceiro que já era comediante. Foi quando eu fiquei amigo de Thiago Banha, de João Pimenta, de Renata Laurentino, que era a galera que já fazia comédia aqui e faz stand-up até hoje, trabalha junto até hoje. Então isso aí foi muito legal. Foi daí que de começar a fazer comédia, depois entender que dava para juntar comédia com história, a comunicação ficava mais fluida, ficava mais acessível, palatável. E aí que foi surgindo a parte das redes sociais. Exatamente. Esse processo de divulgar cada vez mais. Aí na pandemia que eu comecei a fazer os vídeos de história para a internet, né? Porque antes eu só postava trecho de show, só postava piada. E depois eu pensei assim, não estava tendo mais show, não tinha mais nada para postar. Falei, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, senão...
vou E seus perder. alunos se reconhecendo lá, como é que foi isso? Tipo, pô... Aí o que eu mais ouço é, pô, professor, você é tão legal na internet. Por que você não assina a sala de aula, hein? Exato. Eu digo porque é só editado. Na internet é editado. Você pega um vídeo de 5 minutos, eu fico 50 com você. Então, a parte chata ela aparece na aula. É isso. E aí, eu acho que a internet também requer um certo didatismo, né? Que é um desafio, como você falou, né? Trabalhar um assunto que às vezes é super complexo, naqueles minutinhos. 1 minuto, você tem 1 minuto, se vira nos 30 aí. Se vira nos 60. É. Mas eu acho que é justamente um esforço que todo mundo que trabalha com comunicação e educação tem que tentar fazer, que é de simplificar os conceitos. A gente vem de uma academia que é excludente. Exatamente. Né? Então, a gente é educado na universidade para encher o texto de nota de rodapé, fazer referência, citar muitos autores, etc. Mas todo esse arcabouço que você constrói de referência, de leitura, de conhecer os nomes, de conhecer as publicações, não faz diferença na hora de sentar e conversar com alguém que não teve a mesma caminhada que você. Exatamente. Então, como é que você transpõe isso, né? Porque a academia é feita para a gente ficar falando com par. A gente ficar conversando com gente igual a gente o tempo todo. Isso me irrita profundamente na academia. Mas é porque o objetivo é que nem todo mundo acesse. Isso me irrita. Né? A construção da universidade desde a Europa é um marcador social. Então, você acessou a universidade, você ganha um marcador social ali que vai lhe dar a possibilidade que outras pessoas vão ser negadas por não terem acessado aquele espaço. É só por isso que a universidade existe. A gente sabe, quando estuda educação, que o único pré-requisito que alguém precisa ter para aprender alguma coisa é querer aprender. Exato. Se a pessoa quiser aprender, ela aprende. Não estamos considerando aqui talento. Vão ter uns melhores que os outros. Mas, com certeza, a menina que andava de skate com Raíssa Leal, aqui no interior, sacou? Ela, com certeza, anda de skate até hoje. Ela não é medalhista olímpica, igual a Raíssa Leal. Mas as duas aprenderam a andar de skate. Exatamente. E se você quiser aprender de skate hoje, você vai aprender. Você não vai para a Olimpíada, talvez. Talvez até vá, não sei quanto talentosa essa pessoa é. Mas, enfim, você aprender alguma coisa, basta você querer. Então, as oficinas, os cursos, tudo deveria ser acessível para todos. Não é pela necessidade que a gente tem de fazer essa diferenciação. E a universidade trabalha muito essa questão, mesmo que talvez inconscientemente, né? Sei lá, pensando assim, em cursos mega progressistas, reitores progressistas que existem por aí. Eu tive muita sorte com isso. E aí essa galera, às vezes, embarca até inconscientemente nessa diferenciação. Então, é legal para quem tem nível superior e quer comunicar e quer educar as outras pessoas, esse esforço que a internet exige, como exercício mesmo, de como é que eu simplifico só o máximo para sem ser simplório. Uhum. Simples, mas sem ser simplório, sabe? Acho que esse que é o grande lance hoje, talvez, que a galera sabe se atrapalha assim, trabalhar com adolescente tá difícil. Porque o jovem não quer ler, não quer estudar. Beleza. Mas também isso se incentiva, né? Como é que a gente vai despertar nele essa parte? Talvez seja com o primeiro contato simples e acessível. Se de primeiro ele entende, talvez ele se interesse em entender mais. Exatamente. Eu tive muita sorte porque eu fiz faculdade na Unila, né? Na Unila nós tínhamos mas uma... aí é diferente. É um mundo à parte, entendeu? Praticamente todos os meus professores eram negros ou indígenas, era um outro contexto. E a gente entendia que extensão precisava ser central. Então, foi aí que a gente entrou nesse corre com as escolas públicas para levar e oxigenar esse debate. Mas ainda assim, eu sentia que havia um ranço dos professores que já estavam trabalhando com questões raciais há trocentos anos, aí veio essas influências da internet, eu via que ocorria um ranço imenso, assim, entre os pares, né? No sentido de, já estou trabalhando isso há muito tempo, tenho um currículo extenso nisso, aí surge alguém aqui que às vezes nem é a área, mas que está comunicando. E aí, para mim, esse ranço ele vem justamente porque essa comparação do didatismo, sabe? Os caras sentem falta, né? Porque eu imagino que deva ser muito frustrante. Mas foi uma escolha também, né? Ficar preso na bolha. Mas é uma escolha. Mas é porque essas pessoas até então não tinham a possibilidade de serem defrontadas. Porque eu lembro com muita clareza de quando eu entrei na universidade. Vai fazer 20 anos que eu entrei na universidade. Eu entrei na universidade em 2006. Em 2006, o que
o professor dissesse, era muito difícil de você contestar, sem levar dias de pesquisa, de visita à biblioteca. Exato. Era muito É uma complicado. verdade, né? Era, você entrava na aula, munido de uma leitura que o próprio professor recomendou da bibliografia do curso, Ou seja, que para quem não sabe, o professor que escolhe os livros que você lê durante aquele semestre para você poder terminar, né, ter a nota da matéria. Então você lia a bibliografia, aquela pessoa mesma, né, escolheu, recomendou, era o que você tinha para participar do debate, sem ser ali uma casca, né? Ter algum conteúdo para contribuir na aula, para poder trocar as ideias, para ter uma dúvida, para fazer um questionamento. E meio que você perguntava ali, o professor respondia e era aquilo. Você ia fazer mais o quê, além daquilo? No máximo, ler o livro todo, que você lê um capítulo para assistir a aula. Então não tinha essa... E hoje o acesso, você tem um Google acadêmico, você abre o Google acadêmico e na hora você tem uma referência de artigo do Brasil inteiro sobre aquele assunto. E a galera que se predispõe a pegar esse conteúdo acadêmico mais difícil. E mesmo que num vídeo de 1 hora, mesmo que num vídeo de 1h30 no YouTube, mas ele dá uma aula muito legal. Exatamente. Muito acessível. Exatamente. Ele esclarece muita coisa. Ele recomenda a literatura que às vezes o professor de sua universidade não recomendou. E é naquela literatura que você vai ter seu insight, né? Seu momento eureka ali. Tipo, ei, entendi, sabe? Então isso é muito legal. Mas também expõe as fragilidades daquele pós-doutor que está naquela cadeira há tantos anos e ninguém nunca questionou nada. Deve ser meio frustrante aparecer uma menina de 19 anos de cropped e shortinho. Eu era essa pessoa. Dizendo aí, eu acho que eu fui muito odiada. Professor, você tá errado. Isso deve ser frustrante. Eu lembro que eu cheguei com a professora e falou assim, não, ela tava concluindo assim, uma aula super cabecética, ela era bastante progressista. E aí eu falei, então, professora, você tá me dizendo que você não tá aí por merecimento, mas porque você é uma mulher branca, né, e tem outras coisas além do merecimento. Ela, não, mas eu estudei pra caramba, veja bem. Eu falei, não, mas você tá me dizendo isso, né, eu tô levando isso, esse entendimento. Essa isso parada. causa uma tensão muito grande, né? Exatamente. Muito grande. Da aula hoje em dia. Mas é importante esse tensionamento. Tipo, é até ruim eu falar isso como professor, porque coloca o professor na posição de fragilidade. Mas pensando enquanto conceito de universidade mesmo, né? De uma troca e de crescimento. Exato. Ambiente intelectual. É importante que exista, né? É importante. Mas eu acredito muito na nova geração. Na galera da minha idade, que está terminando seu doutorado agora, ou que está iniciando, está indo estudar fora, está voltando, ou foi estudar fora e está voltando. Eu acredito muito nessa galera, porque eu vejo, quer dizer, nas humanidades. Não tenho como dar opinião sobre os professores de medicina, de direito, por aí vai, porque realmente é ignorância mesmo, não é querendo qualificar ninguém, não. Mas a galera de humanas, que são os meus amigos, que é com quem eu converso, é quem eu peço dica, quem eu peço referência para fazer um roteiro de um vídeo. Essa galera, eu acho que é muito mais predisposta a conversar com o estudante de igual para igual do que os professores que a gente teve. Então, a tendência é melhorar. Eu estava num evento acadêmico mês passado e aí uma professora, uma senhora, né, bem injuriada, bem incomodada. Porque, veja bem, agora só entra doutor novo. Não entra ninguém mais velho. E você precisa ver que a universidade é uma pirâmide. E precisa existir os mais... e é engraçado que ela se sente muito confortável em dizer isso. É uma pirâmide. A gente precisa estar aqui porque nós somos os donos da verdade. E nós temos que passar essa verdade para vocês. Você deu uma sorte que ela não alegou ancestralidade. Não, só... o que ela fez depois falou assim, porque tudo hoje é problemático. Veja bem, tinha uma menina que trabalhava na minha casa com ela, era criança, ela não era paga, mas não era escravidão. E ela teve a graça de me falar isso. E é sobre essa elite acadêmica que a gente tá falando. E aí, essa galera que tá vem muito uma tranquila, família, né? E muito tranquilo de falar isso. Isso me assusta muito. E quer se colocar como o ápice, né, da pirâmide. E é isso. Aí a gente não pode fazer muita coisa não, gente. É só torcer aí pela previdência social. Pra essa galera... Se aposenta, a gente precisa entrar. Eu sempre falo isso, o cano eu tá acho morto. que é por aí. Ô, irmão, depois já deu sua contribuição já, pô. Vai descansar, compra casa em caixa-prego. Vai lá, compra a casa no interior, vai fazer queijo. Fique em paz. Vai descansar. Por favor. Dá rolê com seus netos. Sabe? Compra uns pedalinhos. Vai lá dar um rolê com as crianças, criar um bicho.
E deixar a galera que tá chegando aí com outras perspectivas também dividir esse espaço com você. Já que você se sente incomodado de estar com eles. Exatamente. Se você tá suave, divida o espaço. Vamos trocar. Conviva, né? Busca ali uma nova dinâmica de ensino e aprendizagem. Mas se você tá incomodado, pô pra casa do interior. Vai descansar, vai pra praia. E nesse sentido, eu vejo que essa galera, ela vem de são gerações de academia, né? São pessoas, tem professoras que elas conseguem até pensar assim, nossa, porque minha mãe, ela fez faculdade na Inglaterra. E eu fico assim, meu Deus, a senhora tem idade para ser minha avó e a sua mãe já teve acesso a isso. Ou seja, é um ciclo, né? Uma linha de intelectualidade Não, mas assim, familiar. O Brasil, as elites brasileiras são as maiores produtoras de Nepo Baby do mundo, né? Todo mundo é filho de alguém, mano. Você não dá um rolé em pico de rico que todo mundo não seja... Se não é parente direto, é do tipo assim, estudou junto, ia na casa, é amigo. Todo mundo é parente, mano. Todo mundo é parente, não tem por onde correr, não. É que tem uns que é ruim, aí chama atenção. Né? Que você começa a se questionar assim, não é possível que essa pessoa tá nessa posição de destaque. Aí você vai ver o sobrenome e você vai, tá, botaram. Eu queria ter essa autoestima, às vezes eu fico assim, se ela conseguiu, tá falando isso e tá lá, porque antropóloga mesmo, mas tem vários que até por qualidade, realmente, sei lá. Pra quem não sabe, Fernanda Torres é filha de Fernanda Montenegro. É isso. É uma excelente atriz, vai concorrer o Oscar agora, o filme... Ainda Estou Aqui. Eu assisti. É sensacional, o filme é muito bom mesmo, é muito legal, ela dá uma escolha de atuação, ela é muito foda. Mas ela é filha de Fernanda Montenegro. Exato. Sacou? Então, assim, a gente não vai lembrar disso, porque ela já provou ser uma excelente atriz. Ponto. Então, não tem por que você questionar ela estar ali. Uhum. Não é um estranho alguém escolher ela para fazer um filme, para fazer uma novela, porque ela é uma atriz muito boa. Agora, as oportunidades que ela teve para ser uma atriz muito boa vem muito de ter ser filha de uma atriz excelente. E de uma mulher que viveu a vida inteira sendo artista. Exato. O que pô, na favela não existe. Exatamente. Talvez até agora. Agora. Né? Quem é criança hoje na favela talvez já tenha essas referências. Seus parentes, seus tios, músicos, dançarinos, pintores, artistas, né? Muito por conta do fenômeno da internet. Agora é uma nova leva. Que é uma galera que vai chegar aí que a gente não tem nem como dimensionar ainda, mas que estão crescendo já em casas e ambientes que são mais artísticos, são mais leves e que apresentam outras possibilidades para além da reprodução do que ela vê quando sai de casa. Mas não tem por onde correr, não. E na academia é a mesma coisa. Pensando em nós, né? Falando em nós, entender de onde viemos é tão importante, né? Para entender o que estamos vivendo hoje. E aí, quando a gente pensa em Salvador, a gente tem vários bairros que eram quilombos, aldeias, tem Engenho Velho de Brotas, Periperi. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque agora, nesses últimos anos, tem um movimento de entender e reconhecer aldeias e quilombos urbanos. Isso é importantíssimo, né? Importantíssimo. Primeiro, falando em especial dos povos tradicionais, né? E principalmente da comunidade indígena. Meu irmão, é impressionante como a galera acha que para alguém ser indígena, a pessoa tem que estar pelada no meio da floresta. Exatamente. Isso é um absurdo tão grande, porque não é o povo brasileiro. Salvador é a segunda capital mais indígena do Brasil. Entendeu? E todo mundo fica assim, indígena onde? Eu falei, mas então. Em qualquer lugar, irmão, é isso, sacou? É isso aí. Não é porque alguém vai colocar lá no seu questionário, preencher no seu questionário socioeconômico, e a pessoa marca lá indígena, que ela tem que corresponder a qualquer nível de estereótipo. Acho que isso é a primeira coisa. E a segunda é, a partir do momento que te reconhece que existem quilombos urbanos, que existem aldeias urbanas, toda essa comunidade indígena, negra e indígena, nos centros urbanos, a gente está dando essa validação. Está mostrando para a galera que, esse espaço aqui é muito maior, tem um significado, tem uma ancestralidade, tem uma caminhada que justifica várias coisas que vocês talvez não saibam. Então, quando você pega Paripe, Piripiri, Itapuã, Itaigara, são nomes indígenas. Exatamente. Então, isso vai, por que isso, claro, tá aí? Porque tinha um povo que não vivia aqui antes. Né? Para quem não... Para quem tem dificuldade de entender a sua ligação com a cidade, suas raízes,
Salvador é uma cidade de assentamento do Tupinambá. O Tupinambá matou muito português, lutou muito contra a colonização, estava presente na Batalha pelo 2 de Julho. E estava presente na Batalha 2 de Julho com um batalhão que era só de Tupinambá. E não foi eles que não aceitavam o branco. Eles não confiavam no exército brasileiro. Eles estavam lutando pelas suas próprias terras. Exatamente. Então isso é fantástico de você observar. E tem um movimento também em Itaparica também, né? As pessoas estão se juntando. Ó, Boipeba também. Itaparica, Boipeba são outros nomes indígenas, rapaziada. Então é legal a gente perceber isso. Que é questão de quilombo urbano, o bairro daqui de Salvador, o Beiru Tancredo Neves. Sabe por que o bairro tem 2 nomes? Porque o povo não quis que trocasse. Quando Tancredo Neves morreu, queriam mudar o nome do bairro, né, que era Guiberu, para Tancredo Neves. E o povo simplesmente não aceitou. O povo não chama de Tancredo Neves somente. O povo não aceitou. Porque Beiru era o nome, era como se referenciava, não sei se era o nome dele de verdade, um líder quilombola que fundou o quilombo do Beiru. O quilombo era quilombo do Beiru, porque Beiru era o cara. Era tipo o Zumbi dos Palmares. Que demais. Então, Beiru foi o cara que fundou um quilombo na região onde hoje é o bairro de Tancredo Neves. E essa questão de pertencimento e referência do local foi tão forte que mesmo com o Tancredo morrendo, a CM no lar, querendo fazer a média dele, né, política, e botar o nome do lugar de Tancredo Neves, o povo fez, não, deixa Beiru aí. Isso é tão interessante porque, olha só, eu acabei de voltar de Joanesburgo, né, na África do Sul. O pós-abolição deles é muito diferente do nosso e isso gera que a forma com que eles lidam com o processo que eles viveram de colonização e com apartheid é completamente diferente do que como a gente convive com nossas desigualdades, principalmente desigualdades raciais aqui. E o que eu percebi é que lá eles têm vários espaços de memória para falar isso aqui ocorreu. E eles falam abertamente sobre raça sem nenhum, como eu vejo aqui, receio, né? Que no Brasil é um tema muito cheio de dedos, né? E eles falam muito abertamente, eles têm vários espaços. Aqui ocorreu vários. Você sai andando na rua, aqui ocorreu isso, isso, isso. É isso que tá acontecendo. É que o que mais ofende o racista brasileiro é ser chamado de racista. Exatamente. Ele não tem vergonha nenhuma de ser racista. Ele tem vergonha que você aponte o dedo e diga isso que você fez foi racismo. É isso que aborrece a pessoa. Porque quando ela ouve isso, aí você foi racista comigo, você foi racista com ela, você foi racista com aquela pessoa. O primeiro racismo da pessoa não é me desculpe. Não foi minha intenção, eu quero melhorar. Me perdoe, não vou fazer mais. A primeira intenção é, bicho, eu não sou racista. O que eu fiz não foi racismo, porque eu não sou racista. Então, para mim, esse é o ponto da gente, né? Da nossa abolição burocrática. Não foi validado todo o processo que os abolicionistas brasileiros queriam. Não é um processo abolicionista em que você senta na mesa de pé de igualdade com o André Rebouças e com o Luiz Gama para trocar as ideias e construir o processo de abolição. Não se constrói, né? É uma assinatura e no ano seguinte tem um golpe de Estado. Assinou o papel. beleza. Legal. Mas, assim, em termos de construção social, de fato. E é por isso que tem tem a ausência desses espaços de memória. Eu sinto demais. Inclusive um esforço institucional para que esses espaços não existam. Não existam. E isso é terrível. Eu via placas assim, nós, povo da África do Sul, reconhecemos o que ocorreu e nos prontificamos a trabalhar isso, vários. E era muito importante para eles esses espaços. Eu ia passando e pessoa, olha, isso aqui pra gente é importante. E eu sinto falta disso quando eu penso em Salvador. Eu sinto falta desse, você falou dos nomes das ruas, né? Uhum. De falar, de dar nome ao que realmente está acontecendo e o que aconteceu, para que a gente possa pensar no futuro, caminhar, reparar. Exatamente. Eu concordo plenamente. Se responsabilizar. Eu já falei isso mais de uma vez, tem que o historiador reclama, eu sou contra ter fechado o Pelourinho. Me conta mais sobre o Pelourinho. Não, ela reclama muito, porque assim, eu acho que o Pelourinho é um sítio histórico perfeito. Uhum. Tem que ser preservado, tem.
Mas não se conta a história da colonização do Pelourinho. Eu sinto que eu falo assim, aqui é a neurose. Eu tô aqui num conto de fadas, onde, olha, eu vejo uma pessoa vestida de baiana, eu vejo a pessoa vestida... É um conto de fadas. Eu tenho muito esse sentimento. Eu acho que Salvador é uma cidade imensa. Tipo, tem um território grandão, onde se pode concentrar essa riqueza cultural, essas festas, etc, etc, etc. Mas, de verdade, eu não acho que o Pelourinho deveria ter se tornado um local de diversão. Porque foi algo planejado para que acontecesse. E para quem não sabe, o Pelourinho era um bairro que as pessoas moravam. Exatamente, sofreu um processo de gentrificação. Né? Então, primeiro, por isso que eu questiono também, não é porque também a galera vem assim, mas será que o povo do Pelourinho tem que viver no sofrimento, lembrando o tempo inteiro das mazelas do passado? Mas esse povo não pode ganhar dinheiro. Mas calma. É o povo do Pelourinho que tá ganhando dinheiro ou é o safado que veio de fora, botou a lojinha dele Muito obrigado, professora. É isso. Sacou? Que o povo do Pelourinho saiu do Pelourinho, sabe quando? Em 92, que é quando o Mundo de Teatro Lodô lançou o Paiô. O Paiô é sobre o povo do Pelourinho sendo expulso do Pelourinho. Você não entendeu o filme, nem entendeu a peça. Sabe? Os filhos de Dona Joana morrem no final do filme. Como um alerta para o que estava acontecendo com a população do Pelourinho. A polícia estava matando criança. A polícia estava expulsando as pessoas dos cortiços. Empurrando as pessoas para qualquer lugar. Que não fosse continuar no Pelourinho. Porque precisava pegar as casinhas, fechar o contrato lá que a SEMI fez com a Souvenir ou com a Faber-Castell. E pintar os casamentos históricos de cores que nunca foram históricas. Transformar aquilo em uma caixa de lápis de cor. Para você achar que aquilo ali sempre foi bonito, colorido e alegre. Então, isso é um apagamento histórico. Você não tem no Pelourinho um registro, um espaço que conte a história da colonização portuguesa na Bahia. E que mostre que foi ruim. Porque se a gente entende que Salvador é uma das cidades mais negras do mundo e a segunda cidade mais indígena do Brasil, Salvador tem que falar de colonização. Pra ontem. Tem que falar de colonização. A gente precisa entender por que é difícil ser soteropolitano se você não é louro. Se você não parece com um holandês, se você não parece com um dinamarquês, se você não parece com um italiano, por que é tão difícil morar em Salvador? Ainda que sejamos a maioria, é muito difícil. Então, e quando se faz gentrificação, as pessoas falam sempre assim, Jade, mas ele saiu do bairro, foi bom pra ele. Ele teve que sair do bairro, ele ganhou dinheiro para sair do bairro. Foi justo. Perguntaram se a pessoa queria ir? Exatamente. E a gente vê esse processo de tentativa de fazer em bairros como a Gamboa, né? Ocorreram vários debates, várias reuniões. E a população falou, olha, não quero revitalizar para a gente virar o mercado do peixe. Perfeitamente. Mercado do peixe mais não, né? Agora é Vila Caramuru. Exatamente. Porque é gourmet. Não podia nem mais lembrar que aquilo era um lugar de pescador. Exatamente. Não pode mais lembrar que aquilo é um lugar de pescador, tem que botar outro nome. E veja bem como isso é importante. E quando a gente demarca que é um lugar de pescador e fala, por exemplo, a Gamboa é um lugar de pescador e tem direitos específicos, porque entra enquanto povos tradicionais, isso dá um poder muito diferente para que não precise sair dali. E as pessoas, às vezes, não sabem disso, que podem recorrer a isso, que existem leis que protegem essas pessoas. Exatamente. Né? Mas, então, tudo é projeto, né? Exatamente. Tudo é projeto. E uma das maneiras de encarar esse projeto de gentrificação, desse colonialismo do século XXI, né? Porque parece que a gente não sai, parece que é um ciclo. Exatamente. De tragédias, né? Que tem que ser sempre retomado, refeito. Então, uma das formas é o entendimento da própria história. Que o povo, de novo, o povo de Tancredo Neves não deixou o nome do bairro mudar, ou não deixaram que Beiru fosse apagado, porque conheciam a própria história. E reconheciam ali como uma coisa importante. Olha como é poderoso. Sacou? Saber de onde você veio. E é por isso que quando você quer pegar um ônibus pro bairro de Tancredo Neves, ele vem na bandeira assim, Beiru / Tancredo Neves. O nome de Beiru vem primeiro. Por conta da população do bairro, que falou, não vai mudar. É parecido com o que o pessoal da Gamboa está fazendo hoje. Não, vocês não vão mexer aqui, não. Porque se você não tem esse pertencimento, não entende essa caminhada, se permite que diversas coisas sejam feitas na cidade que agridem a cidade. Exatamente. E que agridem historicamente, agridem em termos de afastar a população pobre daquele espaço, né, do pensamento que até hoje o baiano tem, e acho que se estende para boa parte do Brasil, e achar que pobre é sujeira. Exatamente.
que o lugar precisa ser higienizado, como faziam os racistas do século XIX, né, com o higienismo deles. Então, até hoje tem essa perspectiva de que é sujo porque tem pobre. Não é sujo porque não tem lixeira. Não é sujo porque não tem escola. Não é sujo porque não tem acesso à cultura. Exatamente. É sujo porque tem pobre. E o pobre está naquela condição por quê? E o pobre não pode morar de frente pro mar. Não pode morar no que lugar... é caro, né? É caro. Como é que, né? Vai perder esse dinheiro, Exatamente. deixando na mão do neguinho, o neguinho lá com a casa dele pequena. Não pode. Tem que fazer 8 andar de Airbnb. Então, indo pro final, eu queria que você me falasse um pouco, assim, o que você falaria para a pessoa que está começando nesse caminho enquanto professor, sabendo que é um lugar muito desafiador e que saíram notícias recentemente de que é uma das carreiras menos almejadas, né, pela população atualmente. Primeiro que, para ser professor, rapaziada, a primeira coisa, professora tem que ser desapegado de dinheiro. A gente tem que aceitar que existem profissões que não possuem as melhores remunerações. Porque se for para entrar, para depois ficar de cabeção porque não consegue ganhar 10 mil reais, desculpa, a maioria esmagadora dos profissionais de educação vive com até 5 conto. É a primeira coisa que a gente tem que ter em perspectiva. Vive com até 5 mil reais. A não ser concursos muito específicos, para escolas específicas, estados específicos. Muitas vezes também tem um custo de vida muito alto. Né? Então, às vezes, o 5 conto em Salvador equivale a você ganhar 8 em Brasília. Porque Brasília é muito mais caro. Muito mais caro. Então, tem essas perspectivas também. Mas, de primeira, é isso. Mas também é entender que existe uma recompensa moral, uma recompensa cívica, que é gigantesca. É fantástico, para mim. É fantástico receber a mensagem dos meus alunos, encontrar com eles na rua, e eles dizerem, professor, lembrei de sua aula. Olha que massa, entenda aquela escola que você falou. Fiz aquele concurso que você falou que era legal de fazer. Estou estudando inglês. Passei na Federal. Fiz Enem. Estou defendendo as cotas. Então, isso aí é muito foda. É um bagulho mesmo da gente ficar orgulhoso. E isso é muito recompensador. Mas também entender que é uma profissão que hoje, para você labutar nela, você tem que ser militante. Você tem que ter uma causa, tem que ser apegado a essa causa, você tem que aceitar que todo dia que você está saindo de casa, você está lutando por essa causa. Cria os meios para se defender, sabe? Mas é sim uma profissão que é importante, tem que formar, tem que ir lá, tem que brigar. Máximo respeito às minhas colegas pedagogas, que deveriam estar ganhando milhares de reais por mim, acaba todas as Forças Armadas, eu pego o dinheiro da todo para a pedagogia. Porque para mim é um absurdo a pessoa que alfabetiza a outra não ganhar 2 dígitos de salário. 10, 15, 20 conto. Porque exatamente. É fundamental uma alfabetização bem feita. É o fundamental. É onde se estrutura o pensamento da nossa sociedade. É baseado em codificar os códigos das letras. Então, uma sociedade que não se alfabetiza não se desenvolve hoje. Então, a gente precisa ter um investimento muito forte nessa área. Então, eu sempre falo, os pedagogos são maravilhosos, são sensacionais, são formidáveis, são assim, merecem todos os elogios, essa galera. E para quem vai para as séries a mais avançadas, né, que nem é o meu caso, professor especialista, é você entender a importância do seu local social mesmo. Você está indo para um front, você está indo sair na mão. Todo dia pegar uma faca e dar um bocado de murro nela até ela quebrar. Não vou romantizar o rolê de ser professor, sabe? É difícil pra caralho. É triste, dá problema mental, você tem que ter psicólogo. E tem que estar no sindicato, tem que brigar para que a galera banque o psicólogo para você. Para que as escolas caminhem na perspectiva que os professores querem. Mas isso também só vai acontecer se a galera topar, a galera mais jovem, topar ser professor. Exatamente. É uma guerra que, pra travar, tem que estar nela. Exatamente. Então, assim, eu digo pra galera sempre isso, velho. É legal. É muito foda ser professor. É muito foda, é muito bom. É muito recompensador. Mas também é muito difícil. E vai exigir de você mais do que simplesmente querer ser um bom profissional. É isso. Vai exigir de você uma militância. Acreditar. Esse rolê que a gente estava começando aqui. Saber quem você é, saber onde é que você veio, saber por que é que você tá ali. O que é que você quer construir com aquela galera, com aquela comunidade? Porque, assim, eu me sinto muito realizado quando eu entro no Areal, onde eu trabalhei mais tempo, e a galera me cola, professor. O professor tá aqui, ó. Então, isso é muito gostoso de ouvir, muito gratificante.
Você vê que as pessoas têm um apreço pela sua profissão. As pessoas gostam de estar naquele lugar com você. Mas não é essa galera que está com a caneta na Secretaria de Educação, nem no Ministério. Então, a gente precisa estar sempre atento a esses processos. Mas façam bacharelado e licenciatura. Façam o que a gente vai precisar de vocês. Venha pra guerra, você também. Cola aqui. Diferente da propaganda da Marinha, não tem privilégio não, mas venha. Matheus, muito obrigada. Valeu, Foi uma honra. Até o próximo episódio.